Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que tudo certo do lado daí. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar um pouquinho sobre as 10 leituras que eu fiz em dezembro. Gente, esse mês me surpreendeu tanto que vocês não estão entendendo. Assim, foi o mês do final do semestre, eu não tava achando que eu fosse ler tanta coisa, mas eu acabei lendo fazendo 10 leituras, entre elas livros, teve conto também. Então eu vim aqui hoje para poder conversar com vocês um pouco sobre essas 10 leituras. Tem vídeo que já saiu aqui no canal em que eu falei sobre algumas dessas leituras, então eu não vou me aprofundar muito nelas aqui. Vou deixar linkado os vídeos de resenha, teve vlog de leitura, então vocês vão poder conferir com mais detalhes sobre cada um desses livros, caso você tenha ficado interessado. Antes então de eu começar a falar sobre esses livros, eu gostaria de já lembrar de você deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito. É novo por aqui, então aproveite e já se inscreve aqui no canal, fica por dentro das próximas atualizações, ativa o sininho que você sempre vai receber uma notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, né, gente? 10 livros lidos, começando por A Lenda dos 5 Poderes. Saiu vídeo aqui no canal, esse foi o primeiro livro que eu li lá no comecinho de dezembro e foi uma fantasia com mistura de bastante ação, aventura, misticismo. É uma fantasia muito complexa que a autora Maria Flávia Kalil desenvolveu. Eu li pelo Kindle, estava disponível pelo Kindle Unlimited, talvez ainda esteja, então confira no link aqui embaixo. Nesse livro a gente acompanha a jornada de uma jovem que está descobrindo as suas origens, né? Que ela tem origens de uma civilização muito antiga, que ela tem também certos poderes e que ela tem uma participação muito importante num jogo muito maior que ela ainda não entende. Então a gente vai acompanhar essa trajetória dela. Como eu falei, tudo com muita aventura, com muita ação, tem também uma pitada de romance. Comentei lá no vídeo que foi um livro que eu li bastante imersa assim na leitura, porém tiveram alguns pontos que não foram tão positivos pra mim. Eu senti que muitas das escolhas da protagonista muitas vezes não foram as melhores, enfim, vamos lá conferir melhor o vídeo sobre esse livro. Depois que eu li esse livro, começou a maratona de Natal, que aconteceu aqui no canal. Eu organizei junto com outras amigas booktubers, e durante esse período de maratona foi o período em que eu mais li, por incrível que pareça. Foram 2 ou 3 semanas de leituras em que eu consegui ler bastante, e o primeiro livro dessa maratona foi na categoria de contos. Eu vou deixar linkado aqui o link da maratona pra você saber como ficou montada, né, as categorias e como que eu escolhi, né, quais foram os livros que eu escolhi pra preencher essas categorias. Mas o primeiro livro dessa maratona foi pra categoria contos, e daí eu li o livro Amor Sempre Amanhã, que foi um livro de publi que eu fiz aqui pro canal, do autor Miranda Júnior, e foi um livro assim que mexeu muito comigo. Inclusive a resenha desse livro, que vou deixar linkada aqui também, é daquelas resenhas que, assim, sabe quando a pessoa se empolga? Um vídeo um pouco longo, eu me empolguei bastante falando sobre esse livro, porque apesar de ser um livro de contos, foram contos muito interessantes, contos que realmente me chamaram a atenção. Eu senti que o autor trabalhou temas que foram muito pertinentes, e eu comentei melhor sobre essa experiência de leitura lá no vídeo, mas basicamente o autor vai dividir o livro em 3 partes. Uma parte vai ser o amor, outra parte vai ser sempre, e outra parte vai ser amanhã. E ele vai trabalhar nessas divisões, nessas seções do livro, as diferentes formas que o ser humano tem de se relacionar um com o outro e também com a tecnologia. Então eu acho que foi uma leitura bastante, assim, que teve bastante proveito pra mim, sabe? Eu gostei muito de vários contos, inclusive citei alguns dos favoritos, então confira lá no vídeo. Logo em seguida, pra categoria de livro com viagem lá da nossa maratona, eu li A Irmandade das Calças Viajantes, da Anne Brashares. E a história desse livro aqui é bastante conhecida pelo filme. Eu acho que muita gente já assistiu o filme Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Ele foi baseado nesse livro aqui, né? Adaptação desse livro. E, gente, um livro curtinho, olha, ele não é grosso, e assim, a história, a narrativa, a construção da história, tudo assim fluiu muito bem pra mim. Eu não sei se porque eu já tinha assistido ao filme, pra mim foi bastante tranquilo de ler isso daqui. E também acredito que por ser um livro jovem que vai focar nessas 4 amigas de infância que estão passando o primeiro verão separadas, né? Cada uma vai estar num lugar do mundo e elas encontram uma forma de se manterem unidas durante esse verão, que é com essas calças que elas acreditam ser mágicas, porque veste muito bem cada uma delas, sendo que as 4 têm biotipos muito diferentes. Então a gente vai acompanhar a trajetória dessas 4 amigas, como elas vão amadurecer durante o verão, aprender com situações novas. Enfim, foi um livro muito envolvente que soube, sabe, me tocar nos momentos certos, assim como o filme, que também é muito, muito emocionante em algumas partes. Depois eu li o livro do mês do Clube Intrínsecos, que foi esse aqui, vou tentar focar pra vocês, chama A Última Festa, da Lucy Foley. Esse livro aqui é um thriller que se passa bem no final do ano, lá no ano novo, quando 9 amigos, se não me engano são 9, bastante gente, são muitos amigos.
Esses amigos estão viajando para um lugar muito remoto da Escócia para poder passar o ano novo e a gente começa o livro já conhecendo um pouco melhor desses personagens e vendo que eles não são exatamente flor que se cheire. Já que no começo do livro a gente descobre que alguém desapareceu e acabou falecendo, a gente não sabe quem foi e a gente também não sabe quais foram as circunstâncias da morte, mas ao longo do livro ali a gente vai acompanhando e descobrindo que foi um assassinato. Isso não é um spoiler porque já vem inclusive na sinopse do livro que alguém matou e alguém morreu. Então, tipo, a gente tem que descobrir ali ao longo da leitura quem foi assassinado e quem assassinou e por quê. Então, ao longo da leitura a gente vai descobrindo mais sobre essas pessoas, né, esses suspeitos, tanto de morte quanto de assassinato. E a gente vai conhecendo mais sobre esses personagens pra tentar entender ao longo da história os motivos que eles teriam, né, algum deles teria ou não, de cometer o assassinato. E eu preciso dizer que o livro foi bastante bom, uma leitura bastante fluida, mas eu senti que foi um tanto enrolado em certos aspectos, no sentido de, em cada momento que a gente tá conhecendo algum desses personagens, a autora passa bastante tempo falando sobre a vida desse personagem, pra que a gente conheça ele de fato e crie as nossas próprias conclusões sobre a possibilidade ou não de ele ter cometido um assassinato. O que foi essencial pra história, mas eu senti que em alguns momentos ficou demais, assim, sabe? Ficou muito tempo falando de alguns personagens e outros não, enquanto eu queria, sabe, saber o que tava acontecendo, o que tinha acontecido. Então eu diria que no geral esse aqui foi um livro que me satisfez bastante, apesar desses pontos que eu citei pra vocês. Ele me surpreendeu, ele me envolveu, ele me fez ficar curioso, ele me fez ficar instigado. Então acho que ele cumpriu o seu papel de thriller e as explicações do final foram também bastante plausíveis, apesar de eu não estar esperando que fosse aquilo, sabe? Li também A Retornada, da Donatella Di Pietrantonio. Esse livro tá na minha estante mais ou menos um ano. Eu recebi ele da Tag, essa aqui é uma edição da Tag, e se passa na Itália, a autora é italiana, já tinha ouvido falar muito bem sobre ela. Ainda não tinha feito a leitura do livro e consegui ler durante a maratona. E foi um livro, gente, que mexeu muito comigo, porque aqui nesse livro a gente conhece essa narradora, que a gente não sabe o nome dela, e ela tem 13 anos quando o livro começa e ela tá sendo levada pelos seus pais pra casa dos pais biológicos, porque ela tá descobrindo ali no momento em que o livro começa que os pais que criaram ela, na verdade, não são os pais dela. E ela tá sendo mandada de volta pra família de origem. Ela não entende o porquê disso, ela não quer ficar ali. Ela tem um choque de realidade muito forte, porque ela vem de uma família que cuidava muito bem dela, que cuidava da higiene dela, que cuidava da educação, que se importava. E ela tá indo pra uma família que é o completo oposto disso. Uma família muito pobre, em que todo mundo ali tá muito focado no sustento da família. Muitas pessoas dentro da família, às vezes, nem isso. Então ela tá tendo esse choque realmente muito grande quando o livro começa. E eu já me conectei com ela nesse princípio, sabe? Eu já me coloquei no lugar dela, eu já pensei, putz, não vai ser uma leitura fácil. E realmente não foi. Ao longo do livro a gente tenta, junto com essa personagem, descobrir o porquê que ela tá sendo mandada de volta, porquê que a família dela não quer mais ela, e porquê que a família original dela mandou ela embora, né? Deu ela pra adoção a princípio, quem são esses pais dela, enfim. Ela vai ao longo de 2 anos, se não me engano, que se passa o livro, se não me engano, quando acaba ela tá com uns 15 anos. Então ela vai ao longo desse período tentando descobrir mais sobre essa questão familiar dela. E é um livro bastante tocante, porque tem essa parte da rejeição, tem essa parte de se adaptar a uma nova realidade. Então, assim, mexeu demais comigo e também moldou bastante a nossa personagem. Porque ali ao longo da sua construção de personalidade, ela vai estar passando por esse problema, né, familiar. E assim, é um livro muito intenso, apesar de bastante curtinho, ele não tem nem 200 páginas, eu gostei muito dessa leitura. E a única coisa que eu tenho pra reclamar desse livro é que ele acaba de uma forma um tanto abrupta pra mim, assim. Eu senti que ele acaba de um jeito ok, que faz sentido, mas que é bastante abrupto, assim. Eu acho que poderia ter acabado de um jeito mais, não sei dizer, dissolvido, não sei explicar muito bem o que eu quero dizer com isso, mas não tão abrupto, sabe? Mas enfim, eu gostei muito desse livro, gente, vale a pena. Se vocês ainda não leram, deem uma oportunidade, acho que vocês vão gostar. Li também ali perto do Natal o conto da Mari Salles, que se chama Querido Fiasco. É uma história bem curtinha, eu nunca tinha lido nada da autora e ela escreve livros com pegadas mais sensuais. Então eu peguei esse livro, né, esse conto no Kindle e matei assim, sei lá, meia hora. Nessa história a gente tá acompanhando a protagonista a caminho do encontro do Clube do Livro que ela participa junto com as suas amigas. Só que vai ser num lugar X e quando ela digita lá no Uber, né, no aplicativo da Uber, o nome do lugar, ela é mandada para um outro lugar por causa de um erro de digitação. E quando ela chega nesse lugar, né, que ela tá sendo levada, ela descobre que é uma casa noturna.
enfim, né, vocês já sabem o que tem em casas noturnas, casas de strippers, esse tipo de coisa. Ela acaba entrando e lá dentro ela se choca, mas também se coloca nesse impasse sobre aproveitar o momento ou não. Então a gente vai acompanhar ali em algum momento ela nessa dúvida, ela discutindo com as amigas se ela vai embora ou se ela fica ali. Ela acaba, no meio tempo em que ela tá ali dentro, conhecendo um cara que é inclusive um dos donos da casa noturna, e ele convence ela a ficar e a passar uma noite com ele. E aí que ela vai, né, ter uma experiência única na vida dela. E ao mesmo tempo ela tenta se libertar, tenta superar um relacionamento complicado que ela acabou de sair, porque o namorado dela é um ex-namorado, na verdade, é um perseguidor. Ele tá perseguindo ela, ele não aceitou muito bem o término, então a autora também vai trabalhar essa problemática que é também bastante, sei lá, atual e necessária. Como eu falei, foi um conto, não tem muita profundidade na história dos personagens, nada do tipo. Foi mais um livro, assim, né, uma história pra poder refrescar a mente depois de ter lido um livro bastante pesado, pra mim. Então, foi uma leitura até que ok, assim. Não digo que foi uma 5 estrelas favorita, mas foi uma leitura ok até. Depois eu li Um Conto de Natal do Charles Dickens, nessa edição aqui da Antofágica. Muito lindinha, gente. Esse livro é do tamanho da minha mão. Eu mostrei isso lá no vlog de leitura da maratona. Muito pequenininho. A diagramação dele também aqui por dentro, olha, ela é bem pequenininha, tá vendo? Ele pega um dedo e meio pra dentro do livro. Muito fofo. E esse livro é um clássico do Natal, tanto é que foi essa a categoria que eu usei pra encaixar o livro, né? Um clássico do Natal. E vai contar pra gente a história do Scrooge, que é um senhor muito rabugento, ranzinza, que não gosta do Natal. Pra ele é tudo uma palhaçada, enfim, ele realmente é uma pessoa muito amarga. Mas ao longo do livro ele vai receber a visita de três espíritos, né, 3 fantasmas que são espíritos do Natal. Então primeiro ele vai ser apresentado ao fantasma do Natal do passado, depois ao fantasma do Natal do presente e por fim ao fantasma do Natal do futuro. Essa vai ser uma experiência então que vai mudar bastante o Scrooge, porque ele vai se lembrar de coisas e ver coisas do futuro, né, previsões do futuro mais ou menos, que vão fazer com que ele repense a forma como ele tem vivido, como ele tem encarado a situação, e vai fazer com que ele mude a postura dele com relação a essa, sabe, essa amargura que ele carrega dentro de si. Foi um livro muito fofinho, eu li ele bem pertinho do Natal e é muito rapidinho de ler, vale super a pena, especialmente nessa edição aqui toda lindinha, que tem até ilustrações por dentro, então você lê e vê as ilustrações que você acabou de ler, então assim, foi muito gostosa a leitura. Li, sei lá, em um dia. A maioria desses livros aqui, gente, eu acho que eu li em um dia, então tá aqui a indicação de um livro de Natal. Também li ali pertinho do Natal Os Delírios de Natal de Beck Bloom, se eu não me engano no dia 25 ou 26, eu tava terminando esse livro aqui. Meu único contato com Beck Bloom antes tinha sido com o filme, porque eu assisti o filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, e confesso pra vocês que eu não fiquei muito interessada em ler o livro dos Delírios de Consumo, mas esse aqui chegou bem na época do Natal. Eu sei que a escrita da Sophie Kinsella é uma escrita bastante fluida, que seria uma leitura leve, então assim, eu abocanhei o livro e eu li ele bem rapidinho, acho que em uns 2 dias, apesar de ele ser grossinho, ter suas 500, quase 500 páginas. E eu gostei do livro com algumas ressalvas. Vamos conversar então sobre esse livro aqui. Neste ano, Beck Bloom foi designada para fazer o Natal do ano. Vai ser na casa dela, então ela que vai organizar a reunião, a ceia, a decoração, tudo. E ela vai mergulhar com tudo nessa missão dela, ela quer fazer o melhor possível e ela realmente se esforça bastante. A Beck Bloom, a gente não tem o que reclamar sobre a personalidade dela, porque ela é uma pessoa realmente muito boa, caridosa, sabe? Ela não se nega a ajudar as outras pessoas, a deixar de ter pra si pra dar pros outros. Isso ficou bem claro aqui nesse livro. Não sei se pelo espírito de Natal, mas eu gostei muito dessa característica, sabe? Essa qualidade da protagonista. Porém, me incomoda muito o pensamento consumista dela e me leva a crer, sabe? Eu fiquei realmente preocupada de ela ter alguma espécie de doença psicológica que ela ainda não descobriu ou que a autora ainda não trabalhou nos livros, porque assim, ela tem um pensamento realmente muito consumista. Apesar de ela falar que ela melhorou, que ela não tá tão consumista assim quanto antes, realmente a gente em alguns momentos vê ela no impasse sobre comprar ou não, ela ao mesmo tempo compra bastante. E o pior de tudo, ela fica arrumando pra ela mesma justificativas pra fazer essas compras, sabe? Ela encontra formas de ela estar precisando daquilo sem ela estar precisando pra poder comprar. Isso me incomodou de um nível que eu não sei dizer. A coisa toda é tão tensa ao ponto de chegar coisa na casa dela, entregador e entregar coisa na casa dela, ela não saber o que foi que ela comprou, porque ela não se lembra. A casa dela é cheia de tranqueira que ela comprou pela internet ou comprou em lojas, sabe, de produtores locais e que, assim,
ela não precisava. O próprio marido dela, coitado, se incomodava bastante com isso, apesar de ela muitas vezes esconder do próprio marido algumas coisas que ela comprava, sabe? Isso me incomodou muito. Tem uma cena aqui, inclusive, que deixa isso bem claro. Ela tá indo no mercado pra comprar coisas pra ceia, e daí ela chega no supermercado e ela vê uma pilha de papel de presente que tá em promoção, sendo que, tipo, ela mesma fala, eu não preciso, eu já tenho papel de presente sobrando em casa, mas eu posso comprar pro Natal que vem. Ela tá arrumando uma desculpa pra ir lá comprar mais coisas. Ela leva, tipo assim, uns 30 rolos de papel pra estocar em casa, sendo que ela não precisava, tipo assim, é só aquela coisa de querer aproveitar uma oferta pra comprar e arrumar uma justificativa pra fazer essas compras, sabe? Então, assim, eu me senti muito incomodada, ela me estressou muito ao longo desse livro por causa disso. Mas, como eu falei, ela tem esse lado realmente muito bom da personagem, sabe? E também, Sophie Kinsella, ela vai criar situações absurdas que, assim, dificilmente aconteceriam na vida real pra criar a parte do humor e a parte da descontração, mas ao mesmo tempo que ela traz essa descontração, pra mim, ela me trouxe essa preocupação com relação à personagem, sabe? Eu fiquei realmente preocupada. Minhas duas últimas leituras foram pelo Kindle. Eu li O Conto da Pan Gonçalves, que foi o Agora Eu Entendo. É um conto bem curtinho de Natal, em que ela vai também, assim como em Um Conto de Natal do Charles Dickens, rever essa parte do Natal. Eu senti que ela teve bebeu bastante da fonte do Dickens, porque a gente tem uma protagonista que, assim, não quer participar do Natal por causa das brigas e desentendimentos que tinham na família dela, e ela não participa do Natal, e acontece uma coisa bastante trágica bem ali na noite da ceia, e assim, vai mudar bastante a vida dela, e ela vai enxergar o Natal de outra forma. Enfim, eu senti que teve uma pegada muito, assim, generosa de um conto de Natal, mas trazido pra vida de uma jovem da atualidade, que tem ali as suas problemáticas atuais. Enfim, eu gostei bastante da leitura também. Por fim, minha última leitura de dezembro e do ano foi uma grande surpresa, gente. Eu não tava esperando gostar tanto assim desse livro, que foi A Morte de um Solteirão. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, e é um romance erótico, assim, então vocês estão vendo que a pessoa que se superou, na verdade. Gente, esse livro é muito divertido, é de autoria nacional da Tamires Barcelos, e conta pra gente a história do Romeu, que ele vem de uma família de italianos, né, eles vieram diretamente de lá, os pais dele e tal, e ele faz parte dessa família muito grande, com muitos primos, irmãos, sobrinhos, ou seja, aquelas famílias muito grandes que todo domingo se encontram pra fazer aquele almoço enorme na casa da mama, e a gente conhece esse personagem, que é muito irônico, muito engraçado e muito convicto de sua solteirice. Ele já deixou claro pra todo mundo, e claro na própria cabeça, de que ele não vai se casar, ele não vai constituir família, ele quer viver a vida dele na solteirice, ele tá muito bem sendo solteiro, só que a gente sabe que nesses romances sempre tem um clichê e vai aparecer alguém na vida dele, que é a Alice. A Alice faz com que ele fique cada vez mais focado em alcançar alguma coisa, porque assim que ele propõe pra ela que eles saiam juntos por uma noite, ela diz não. E ele nunca leva um não, porque ele é um mulherengo, ele está acostumado a conseguir o que ele quer, e ele vai tentar, sabe, investir com artilharia pesada nesse romance. Só que nesse processo ele vai acabar conhecendo um pouco mais da Alice, ele vai conhecer a pessoa que ela é, ele vai descobrir que ela é uma autora muito famosa de romance erótico, que é ainda assim mais engraçado no contexto da história, e toda a história narrada do ponto de vista do Romeu, e já começa de uma forma muito engraçada, porque ele começa introduzindo a história num prólogo ou num epílogo, que ele não sabe exatamente qual é qual. Então, assim, a gente tem acesso à história dos dois pelo ponto de vista do Romeu, que pra mim foi ainda mais engraçado. E a gente tem ali ao longo do livro algumas passagens pela perspectiva da Alice, mas assim, a maioria é tudo pelo ponto de vista do Romeu. Enfim, né, como eu falei, a gente vai ter os clichês, a gente sabe que eles vão ficar juntos em algum momento, a gente sabe que vai ter ali uma problemática pra ser resolvida. E esse foi o primeiro romance sensual que eu não encontrei os problemas que eu costumo encontrar nos romances desse gênero, sabe? Não tinha ninguém quebrado precisando ser consertado, não tinha um cara dominador, ou um cara machista, ou um cara que queria que as vontades dele fosse feita, não tinha uma menina que era, assim, sabe, uma pobre coitada. Enfim, a gente tinha ali personagens fortes, igualmente fortes, com as suas qualidades, e a autora trabalhou as qualidades deles dois, e o foco ficou mesmo na história do romance, da família deles, né, problemas familiares, etc, o que foi muito bacana. Eu sinto que eu consegui conhecer bastante dos personagens e me envolver também no romance dos dois, né, então assim, foi o primeiro romance erótico 5 estrelas e o último livro lido em 2019. E essas foram as 10 leituras que eu fiz durante o mês de dezembro. Eu quero saber
de vocês, você já leu algum, se você ficou com vontade de ler algum deles, comenta aqui embaixo o que você achou dessas leituras do vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas logo logo tem vídeo novo aqui no canal de novo, então já deixa o seu curtir se você gostou, se inscreva se você for novo, que a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia até aqui, esse vídeo deve ter ficado gigante, mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!